deixa eu me apresentar aqui para vocês, né? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Gilcimara, eu faço parte da Fabrapse, né? Nessa escola ótima, maravilhosa que nós temos. Eu sempre falo que quem assiste às aulas que eu aplico aqui na Fabrapse, eu sempre falo que a Fabrapse é uma instituição comprometida com o nosso futuro. Então, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Gilcimara, eu sou psicanalista, né? Sou neuropsicanalista, tenho a formação também analista comportamental, né? DISC, e sou formanda em psicologia também. E sou terapeuta especialista em mulheres também e trabalho na área de autismo. A gente faz de tudo um pouco. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer se apresentar? Né? Tem pessoas, eu tô vendo aqui que as pessoas, algumas pessoas estão com a câmera ligada, outras não, mas vocês fiquem à vontade, tá bom? E aí nós vamos iniciar a nossa aula, então, nessa formação, esse assunto, assim, que tem sido pauta nos dias de hoje, então, 2026, né, principalmente dentro do contexto empresarial corporativo, o assunto hoje é exatamente. E algumas pessoas têm dificuldade. Gente, o que que é isso? Como que funciona? Né? De onde veio? Quem inventou e por quê? Né? E até que ponto nós, quanto terapeutas e profissionais da área da saúde, nós nos enquadramos nisso, nós nos encaixamos nisso, nós nos beneficiamos nisso. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa questão, certo? Então, nós vamos iniciar aqui, pessoal, com os nossos slides, com a primeira questão, né? Afinal, o que é a NR1? Então, nós vamos trazer uma introdução sobre a NR1. Alguém aqui de vocês já tem uma noção do que é a NR1? Já trabalha com isso? Ou a empresa que você, de repente, trabalha ou representa já começou a investir na NR1 ou ainda não? É algo novo para vocês? Alguém quer falar alguma coisa? Pode abrir o microfone e falar. Oi, professora, Para boa mim noite. Oi, é boa noite. totalmente. Tudo Eu bem? aguardo, Quem? eu aguardo a colega falar. Eu Pode falar. aguardo. Perdão, amor, boa noite. Boa Para noite. mim é algo totalmente novo. Legal, legal. Você já é terapeuta, Carol? Eu acho que ela não me ouviu ali. Ainda não estou exercendo. Ah, legal, ótimo. Então vamos lá, a gente vai falar sobre isso hoje, tirar as dúvidas, tá? A Kelly, pode falar. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Eu sou terapeuta, né? Eu me formei na Fabrapse há cerca de um ano e meio atrás. Legal. Estou com o meu CNP ativo e eu estava exatamente esses dias buscando me especializar na NR1. E aí hoje eu vi no grupo que a diretora Legal. mandou, né? Então, para Uhum. mim, assim, caiu como uma luva. Então, eu quero participar, né, desse workshop e quero ver aí quais serão as possibilidades para que eu possa estar trabalhando com a NR1 também, tá bom? Então, é Legal. um E a gente privilégio estar aqui, tá? Que Obrigada. legal, seja muito bem-vinda. E assim, a gente tem, né, a formação que a Fabrap se preparou também, que está muito legal, que habilita bastante o profissional. Então, eu entendo, gente, que assim, é uma oportunidade para nós quanto terapeuta, né? Para você que está se formando, eu me formei em terapia, em terapeuta, e quero complementar. Gente, eu digo que agora é o momento, que a gente vai ver desse nosso workshop, que é lei, entendeu? Então, agora a empresa, ela tem uma obrigação com a saúde emocional do funcionário. Então, eles vão ter que buscar aí terapeuta, eles vão ter que buscar profissionais dessa área da saúde, e eles vão ter que encaixar. E eu sempre falo, gente, que assim, se a gente exercer um bom trabalho, a gente se destaca no mercado de trabalho, tá bom? Então a gente vai falando sobre isso, qualquer coisa, vocês pode eu abro um espacinho, a gente vai discutindo, vocês levantam. Oi, amor. Uma aula aqui, cara.
a mão ali, e a gente vai falando sobre isso, certo? Então vamos começar hoje com a introdução, né, que é a dúvida, né, de várias pessoas, o que é essa NR1? Então vamos lá, a introdução, né? A NR1, agora. disposição gerais e Tem muito gerenciamento de microfone aberto. riscos. Sim, pessoal, se vocês conseguirem dar uma olhadinha no microfone aí e conseguir fechar, por favor. Certo? Então vamos lá, gente. Então, falando uma introdução sobre a NR1, disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, o que seria, gente? É a norma principal, né? Para alguns profissionais, já conhecida como a norma mãe do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Então, o que que ela define, que a gente precisa entender? Define que todas as regras gerais de segurança e saúde no trabalho no Brasil, desde 1978, existe. Então, vamos lá, a gente precisa entender que essas questões, a NR1, a gente vai entender que ela veio para reforçar algo que desde 1978, no Brasil e no trabalho, já era definido como regra. Ela vale, a NR1, ela vale para toda empresa que tem funcionário CLT. Então, a empresa tem funcionário CLT, ela precisa aderir essa nova norma da NR1. E assim, qual o porte da empresa? Gente, de qualquer porte, de qualquer ramo ou região, tá? Então, e ela serve de base para todas as outras normas regulamentadoras também. Por quê? Porque ela diz o que a empresa deve fazer para proteger a saúde e a segurança de quem trabalha. Então, sempre tem aquele que quer ir na contramão, mas a minha empresa, ela tem só 10 funcionários. Gente, também precisa aderir essa nova norma. Ah, mas a minha empresa é de pequeno porte. Gente, precisa aderir. Hoje é uma norma, toda empresa precisa aderir. Repetindo, ela diz por que precisa aderir, porque ela é quem vai dizer, quem vai citar o que a empresa deve fazer para proteger a saúde e a segurança de quem trabalha nessa empresa. E define a responsabilidade do empregador e do trabalhador. Então, ela vem exatamente para tratar das questões da saúde. A gente vai falar muito sobre isso, porque, gente, é exorbitante, é muito grande o número de afastamento nas empresas, e o vilão hoje é o burnout, né? A pessoa desenvolve um burnout, saúde emocional, enfim. Então, a NR1, ela vem para alinhar isso, para explicar para a empresa de que forma a empresa precisa trabalhar para manter a saúde emocional daquele funcionário, daquele colaborador. Né? A gente vai ver mais à frente que não é só o funcionário que ganha, a empresa também ganha, porque uma empresa com muitos funcionários sendo afastados, sendo encostados pelo INSS, ela só tem prejuízo. Então, por isso que hoje a lei exige, tá? Que a NR1 exige, a lei exige que ela seja implantada no contexto corporativo. Então, vamos lá. E o que a lei, o que que ela, a NR1, ela realmente estabelece? Então, vamos lá. Ela não só estabelece uma lista de regras, né? É o conjunto de obrigações gerais para gerenciar todos os riscos que existem no ambiente de trabalho, seja eles físicos, seja eles químicos, biológicos, ergonômicos, né? E agora também, principalmente, psicossociais. Ou seja, essa lei, ela obriga a empresa, né? Vamos lá, uns pontos importantes. O que que ela estabelece? O que que ela obriga? Ela obriga a empresa, primeiro, identificar os riscos de trabalho para aquele colaborador. Outro ponto, avaliar o quanto eles podem causar danos, os riscos podem causar danos para esse colaborador. Né? Ela estabelece que a empresa precisa criar planos para controlar, para reduzir ou eliminar esses riscos, aquilo que é um risco para o colaborador. Precisa registrar tudo, treinar pessoas e manter documentos atualizados. E também garantir um ambiente seguro e saudável para todos os colaboradores.
Então, a NR1, ela vem estabelecendo essas regras e elas precisam ser cumpridas. Lembrando, o que, que isso quer dizer? Que ela vale para microempresa, como eu já falei, pequena empresa, média ou grande empresa, não importa o tamanho, tá? Então, quando de repente você vai se formou aí você trabalha com essa área, você vai oferecer esse tipo de trabalho para o dono da empresa ou para a empresa. Aí ele diz assim: a minha empresa é pequena. Você diz assim: não, não importa o tamanho da sua empresa. Se você tem vínculo CLT, a sua empresa já se encontra dentro das normas, ela é obrigada a ter um profissional. E aí, vamos lá, seguindo então os nossos slides, né? O que é NR1, NR2? Por que que a NR1 mudou em 2026? Quando houve essa mudança, né? Muita gente ainda improvisam, né? Por que que muitas empresas ainda improvisam? Ah, a minha empresa tem a questão da saúde emocional, trabalho. Gente, não é nada improvisado, precisa seguir as regras, tá? Precisa seguir as leis, as diretrizes de maneira correta. Então, aqui só eu já fui adiantando, mas vamos lá. Então, a gente vai aprender aqui nesse workshop, né? Você vai descobrir como essas mudanças estão impactando o mercado e quais as oportunidades estão surgindo para profissionais que desejam atuar nessa área de crescimento. Então, falando sobre essas mudanças, então vamos lá. A grande novidade, por que que houve a mudança? Porque daí entra aquela questão das empresas que dizem que já trabalham com isso. Então, a minha empresa já trabalha com essa questão, mas trabalha e tem um número exorbitante de funcionários ainda doentes. Então, vamos lá, o que que mudou? A grande novidade, gente, desde de 26 de maio de 2026, né, a norma passou a exigir pela primeira vez na história o gerenciamento, porque até então se dizia que se tinha, mas não se tinha um gerenciamento. E quem acredita que tinha de verdade? Então, é muito fácil para o dono da empresa dizer: ah, mas a minha empresa já trabalha com o cuidado emocional do meu colaborador. Tá, quem garante? Quem que gerencia? Então, o que que mudou? Então, pela primeira vez na história, agora ela exige o gerenciamento. Precisa se gerenciar se há de verdade, se as normas estão sendo cumpridas como devem. Então, vamos lá. Deixa o meu material sumir aqui um pouquinho, vamos lá. Então, o que que isso significa? Essa questão do gerenciamento obrigatório dos riscos psicossociais. Então, isso entrou. Agora se precisa do gerenciamento obrigatório dos riscos psicossociais. Ou seja, né, o que que precisa? O que que seria esse gerenciamento? Fatores que afetam a saúde mental, estresse excessivo, sobrecarga, assédio, metas abusivas, falta de autonomia, conflitos, pressão constante. Então, tudo isso agora precisa ser gerenciado dentro da empresa. Então, se existe aquele supervisor cobrando metas excessivas, assédio, então agora a empresa precisa trabalhar com isso, porque tudo isso é como se a empresa fosse obrigada agora a prestar contas dentro desse contexto. Por quê? Porque antes as empresas só cuidavam dos riscos físicos e químicos, né? Essa é a realidade. Saúde mental era coisa só para o RH, mas mesmo sendo para o RH, era ignorado. Vamos e venhamos, né? As pessoas ignoram. O colaborador passa no RH porque não está legal e não tem o tratamento realmente que precisa em muitos lugares. A gente não pode generalizar, mas é a grande maioria. Então, agora eles precisam cuidar disso, eles precisam dar atenção. Antes era coisa para o RH e muitas das vezes era ignorado. E o que que acontecia? Muitos profissionais ainda improvisavam isso. Por que que eles improvisavam? A mudança, ela é muito recente, ela é muito complexa, então por isso que eles improvisam isso. Poucas empresas têm informação específica, né, para diagnosticar e gerenciar esses riscos, e muitas empresas também, né, elas acham que não é obrigatório e não vai ser fiscalizado. Então, agora a lei vai ser cobrada. Então, agora é obrigatório e vai haver uma cobrança e uma punição. Então, a empresa
precisa. Aí nós temos a portaria MTE, né, o número 1419 de 2024, que vem como um divisor de águas. Por quê? Porque essa portaria, né, de 27/8 de 2024, ela alterou a NR1 e obrigou todas as empresas com funcionários CLT a incluir riscos psicossociais dentro do PGR. O que seria o PGR? Programa de Gerenciamento de Risco. Então, muitas empresas resistem, por quê? Porque falar, mas é muito complexo essa mudança, né? Outras empresas resistem porque não querem buscar a formação específicas, né? Outras mudam, outras resistem porque diz assim, é só mais uma lei e ela não vai ser gerenciada, não vai ser fiscalizada, gente, vai ser gerenciada e vai ser é, fiscalizada sim. Então, as empresas que se cuidem agora. E aí, o prazo de adaptação, gente, né, que já aconteceu, o prazo era até 26 de maio de 2026. Então, o prazo de adaptação, então, automaticamente, nós, quanto profissionais, nós podemos já montar uma proposta, por exemplo, de trabalho e enviar para uma empresa, seja ela pequena, né? Você pode enviar lá para aquela empresa de um conhecido seu que tem 10 funcionários. Olha, você já trabalha? Ah, mas eu não trabalho porque não é obrigado. Não, a lei diz que é obrigado sim, né? E eu posso te proporcionar, né, esse tipo de trabalho e conversar com essa empresa, gente. E de verdade, até eu não digo denunciar, mas dar um alerta, né? Porque o ambiente de trabalho ele não pode adoecer. Então, sair de casa para trabalhar, para mim, tem que ser motivo de alegria. Eu tenho que olhar para o meu espaço, para o meu ambiente de trabalho, como algo que que vai promover o meu futuro. Né? E como é que eu vou me sentir segura, vou sair de casa contente para ir para um lugar aonde eu passo por várias questões psicológicas, né? Onde o risco é grande, então precisa bater em cima. E nós, quanto profissionais, né, especializados nessa área, a gente tem esse direito. Então, agora, riscos psicossociais tem o mesmo peso que a exigência legal, né? Que mesmo peso que a exigência legal, que risco de queda. Então, antes a prevenção era só contra a queda, tem que cuidar para aquele funcionário não cair, tem que cuidar para aquele funcionário não desenvolver um problema auditivo, barulho, tem que cuidar para que aquele produto químico não cause dano para esse colaborador. Agora, o risco psicossocial tem o mesmo peso que essas questões. Então, se antes a empresa ela visava cuidar só o barulho para não trazer um problema auditivo, ou só um risco para não acontecer a queda, o mesmo cuidado agora a empresa tem que desenvolver com os riscos psicossocial, certo? Até aí tudo bem? Então vamos lá, seguindo a nossa aula aqui. Então, a gente já falou um pouquinho, né? Afinal, que é a NR1, norma regulamentadora, é a regra do Ministério do Trabalho que define as obrigações gerais de segurança e saúde do trabalho para qualquer empresa com funcionários CLT, como eu disse, inclusive MEI, microempresas e pequenos negócios. Então, desde 26 de maio de 2026, então, se alguém disser para você, ainda está legalizando, você diz, não, você está atrasado. O prazo foi até 26 de maio de 2026. A norma passou a exigir, pela primeira vez na história, o gerenciamento de riscos psicossociais, né, estresse, assédio, burnout, sobrecarga, né, ao lado dos riscos físicos, químicos e ergonômicos. Então, isso é muito importante, né? Quem é obrigado, frisando, todo empregador com pelo menos um funcionário CLT, independente do porte ou setor. Então, lá sua amiga tem uma empresa, lá ela tem um funcionário. Olha, você já precisa seguir as normas da NR1, né? O que exige, né? PGR atualizado, política de prevenção de assédio, gestão de riscos psicossociais e registro de comunicação em equipe. E se a empresa não cumprir, gente, tem multa, tá? A empresa que resiste, que recusa cumprir, corre o risco de levar a multa de 10 mil a 80 mil, mais ações trabalhistas e fiscalização do Ministério Público do Trabalho, tá? Porque já em recurso em vários setores. Então,
você pode montar, a gente vai ter, tem a formação, a especialização, que a gente vai ensinar como você montar um programa para você oferecer o seu trabalho para aquela empresa. E você pode colocar isso, de repente, o proprietário da empresa, o dono da empresa, ou a empresa vira para você e diz assim: olha, não, agora eu não quero implantar isso, eu vou esperar um pouco. Você pode dizer para ele, mas olha, você precisa, já é uma regra do Ministério do Trabalho, né? E assim, eu quero te prevenir que se você não seguir as regras da lei, a sua empresa corre o risco de ser multada, né? E você pode pagar uma multa entre 10 mil a 80 mil, além das ações trabalhistas e a fiscalização do Ministério Público. Então, isso daí já é um insight para a empresa entender que o negócio é sério. Tá? Então, se você tem funcionário CLT, isso já te afeta. A NR1 foi atualizada e entrou em vigor. Então, como a gente trouxe pela primeira vez na história, a lei obriga toda empresa com funcionário registrado a gerenciar esses riscos. Certo, gente? Até aí tá tudo bem? Tá dando para vocês entender? E aí é importante você finalizar, tá? Isso vai estar relacionado à sua proposta de trabalho, né? Se o fiscal bater na porta amanhã de uma empresa e pedir o PGR atualizado, a política de prevenção de assédio e os registros de comunicação com a equipe, né? A empresa precisa ter tudo isso. Ter tudo isso. Se de repente a empresa não tem, a empresa estará irregular. Então, a partir de agora, aquela empresa é irregular. Você pode dizer para o seu chefe ou para o dono da empresa, enfim, olha, se o fiscal bater na sua porta e pedir agora o PGR atualizado, como tá? Você tem tudo certinho? Não, a minha empresa não tem. Então, a partir de agora, você tome cuidado, porque você está irregular, porque é obrigatório. E aí nós temos a questão de novo. Você pode frisar para esse empresário o seguinte: você está correndo o risco de levar uma multa administrativa, uma ação trabalhista com indenização de 30 a 100 mil reais, tá? O Ministério Público do Trabalho já investigou empresas de TI, saúde e varejo. Então, funcionários com burnout ou assédio pode usar a falta de documentos contra você nesse processo. Gente, a empresa ganha muito com isso, sabe? A empresa ganha muito. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer a especialização lá, de fazer a aula, que são 10 encontros, que estão super, assim, bem preparados, vocês vão entender. A gente explica lá como você oferecer uma proposta do seu trabalho, né, dentro da NR1 para aquela empresa. O que é melhor para a empresa? A empresa ter funcionários saudáveis ou ter funcionários que toda semana, todo mês, dá um atestado? Né? Então, assim, por isso que é importante entender. E aí, quais são as multas da NR1 em 2026 por não conformidades? Então, em 2026, as multas por descumprimento da NR1 em fatores de risco psicossocial variam de 4.025 a 6.704 por trabalhador exposto. É aí que tá, porque daí aparece um, se tem um, tem dois. Concorda? Se tem dois, tem três. Então, a empresa precisa se conscientizar disso, né? Eu não sei se nós temos aqui na nossa turma, né, desse workshop algum empresário. Então, é importante você já ir pensando nessa questão. Porque, mas eu vou, às vezes a pessoa tem medo de investir, mas é muito investimento. Mas se você prestar atenção, vai perder muito mais. E nós, quanto terapeuta, né, especializado em NR1, a gente precisa levar essa realidade para as empresas, agendar um horário com aquele empresário, né, que está resistente, porque em algum momento na nossa aula a gente fala, quando o empresário ele entende a importância de tudo isso e que a empresa dele está ganhando, a resistência cai e ele investe sem problema nenhum. Então, ninguém quer pagar por trabalhador exposto 4 mil e pouco, 6 mil e pouco, ninguém quer. Então, mas só que a portaria da MTE, né, 1419 de 2024, ela coloca isso. Então, há ainda agravantes em caso de reincidência, né, simulação ou resistência à fiscalização, chegando a multas dobradas. Então, empresas com grupos econômicos podem ser autuadas em todas as filiais. Então, assim, não é só a empresa, tem outras filiais, automaticamente acontece a mesma coisa. Então, o preço é muito caro,
né? Então não vale a pena pagar, tá? Até aí tudo bem? Gente, qualquer dúvida, depois vocês podem perguntar, tá? Então vamos lá, né? Quais são as regras, o que é obrigatório e o que não é obrigatório. Então, o que é obrigatório? Incluir riscos psicossociais, como nós já falamos, fazer diagnósticos, né, avaliação técnicas, criar políticas de prevenção de assédio moral e sexual, definir planos de ação e medidas de controle precisa, registrar tudo, comunicar a equipe e treinar a equipe também. Então, é obrigatório. E atualizar regularmente os documentos, certo? Então, a empresa precisa. O que não é obrigatório? Contratar equipe exclusivas, por exemplo, de psicólogos, né? Ah, então tem que ser um psicólogo. Gente, não é obrigatório. Lembrando que ser psicanalista, ser terapeuta no Brasil hoje é uma formação livre, tá? Esse negócio de, mas você não é psicólogo, você não pode. Gente, não existe isso. E assim, eu sempre falo para os alunos: defenda o seu tempo de estudo. Você estudou. O que, que a lei diz? A lei diz que, que para eu ser terapeuta, eu não preciso ter uma graduação em psicologia. Pronto, eu estou dentro da lei. Você pode ser um NR1, você pode abrir o seu consultório, você pode abrir a sua clínica, porque a lei te dá esse direito. Dentro do seu limite. O que muda é a maneira que você vai trabalhar. Um terapeuta não vai dar certos diagnósticos, não vai. Você entendeu? Mas a partir do momento que você estudou numa escola certa, você tem um certificado, você tem um número de registro, você abre sua clínica onde você quiser, você abre o seu consultório aonde você quiser, e você precisa ser respeitado como profissional, certo? Então, não é obrigatório contratar equipe exclusivas de psicólogo. Ah, mas você é psicólogo? Não. Eu sou terapeuta e tenho especialização e formação em NR1. A lei me dá esse direito. Pronto. Tá? Você pode trabalhar, sim. Não é obrigado a aplicar modelos prontos sem adaptar à realidade da empresa, isso não é obrigado. Tratar a saúde mental como assunto apenas de RH. Ah, isso é só para o RH. Não, tá? É gestão de riscos e precisa ser tratado de forma legal. Se não cumprir essas normas também que eu acabei de trazer para vocês, multas, tá bom? Interdição de setores da empresa, processos trabalhistas e indenizações altíssimas e danos à reputação e perda do cliente, certo? Então, eu torno a dizer, se você é um empresário, conhece alguém, se tem funcionário CLT, isso já afeta, certo? Vamos lá, então. Então, as empresas já estão buscando profissionais preparados para lidar com a saúde mental, risco psicossociais e regulamentação emocional. Então, assim, se especialize nisso, sabe? Se especialize nisso porque é uma área excelente, é uma oportunidade para você desenvolver o seu trabalho. Por exemplo, hoje em dia, uma prefeitura, um postinho, eles já têm algumas regras, eles exigem um profissional graduado, dependendo do contexto de trabalho. Né? Mas eu sempre falo que a NR1 veio aí para dar oportunidade para esse terapeuta que de repente não conseguiu fazer uma psicologia, mas se dedicou a ser um terapeuta e ele tem direito de trabalhar. Né? Então, aqui a gente tem, não obrigatoriamente, às vezes, gente, eu passo um pouquinho aqui dos slides, que eu gosto de explicar bem para vocês entenderem, tá? Então, não obrigatoriamente a resolução, né, do CFP 61 de 2025 e o manual MTE, GROPGR, de março de 2026, reconhece que profissionais de SST, como engenheiros de segurança, técnicos, consultores de RH, terapeutas e demais profissionais habilitados, podem conduzir a avaliação de riscos psicossociais. Não diagnóstico clínico com instrumento de domínio público, né? O kit traz material para psicólogos, laudo, mais perícias e para os demais profissionais da avaliação de risco e mais plano de ação. Gente, aqui é uma coisa que a gente precisa entender. Dentro da NR1, você também tem o seu limite, assim como em todas as outras áreas e como todos os profissionais.
mas você pode trabalhar na área. Você não vai dar um diagnóstico, mas você vai estabilizar e estruturar a empresa dentro das normas. Você fez o seu papel de terapeuta, né? A gente fala sobre isso na formação. Você identificou que existe ali na equipe um funcionário que está com um problema desenvolvendo um burnout. Aí você, como NR1, você identificou o problema do setor, as mudanças que precisam. A partir daí, você procura o RH e aí você vai encaminhar para um psicólogo organizacional, né, se for caso de empresa, ou você vai encaminhar para o RH, encaminhar para o psiquiatra, se for algo mais avançado. Tá? Então, assim, você pode trabalhar dentro dos seus limites. Lembrando que o NR1 ele pesquisa os riscos, ele busca quais são os riscos, o que acontece no setor, até o momento em que ele percebe que o colaborador adoeceu. Ó, até aqui foi o meu trabalho. Esse colaborador ele está doente, ele precisa do encaminhamento. Aí é onde você vai encaminhar, certo? Aí você vai fazer um relatório para a empresa dizendo, olha, dentro do meu trabalho, né, eu identifiquei isso, essa questão, identifiquei um problema nesse setor, identifiquei um problema na equipe e isso adoeceu o colaborador fulano de tal. Então, eu estou fazendo uma carta porque o colaborador fulano de tal precisa de um acompanhamento agora psicológico. Você já fez a sua parte, agora você encaminha, certo? Então, por isso que as pessoas, quando as pessoas disserem assim, mas você não é psicólogo, eu falo, exatamente, eu não sou psicólogo. Eu não estou lá para dar o diagnóstico, eu estou para identificar os riscos dentro da empresa e, a partir da identificação dos riscos, encaminhar para o psicólogo, que a empresa também precisa ter. Já falamos, né, que atende empresas de qualquer porte, né? Sim, né? O traz manuais de aplicação por porte organizacional, microempresas, modelos simplificados da MT, pequenas empresas, médias e grandes, o modelo setoriais da DRPS, cobrem hospitais e clínicas, escolas, indústria, transporte e logística, né? Atendimento ao público, sistema prisional e socioeducativo. Há ainda planilha de precificação por colaborador e proposta comercial em plano mensal, trimestral e anual, tá? Então, tudo isso, gente, tem dentro das normas. Tudo isso, a empresa que ela aceita, né, se adequa ao sistema, ela tem todas essas informações. Então, vamos lá. E aí, a gente tem aqui o nosso slide, né? Pensando nisso, e para manter nossos alunos à frente das novas exigências do mercado, a Fabrap está lançando hoje, oficialmente, a especialização em NR1, Neurobiologia e Regulamentação Emocional, com acesso exclusivo à especialização em NR2 também como bônus, tá? Porque a gente tem a NR2 também como bônus. Então, vamos lá. Eu vou continuar aqui para vocês entenderem. Então, a gente falou se o fiscal baixar, o que que acontece. Até aí tá tudo bem? Vocês estão entendendo? Tá dando para entender? Então, vamos lá, gente. As pessoas dizem assim, o mercado mudou com tudo isso, né? O mercado mudou, então empresas agora buscam profissionais especializados. Agora, nessa questão de as pessoas têm essa dúvida, né? O que de fato mudou? Será que mudou mesmo? Né? Gente, na minha opinião, tudo mudou, sabe? Porque se eu acho que se essas regras, se essas normas, elas fossem aplicadas, nós teríamos um risco muito pequeno de profissionais doentes. Então, você vai no INSS hoje, o que tem de funcionários, gente, afastado por burnout. Assim, depois da pandemia, parece que o negócio piorou. E não se tem uma atenção para isso, entendeu? Então, muitas pessoas colocam em dúvida, principalmente muitos empresários, será que mudou mesmo? Vai ser a mesma coisa? Não, gente. Na verdade, não dá mais para a gente aceitar essa situação, não dá mais para fazer, para prestar um serviço, não dá mais para se ter uma empresa, né? Dizer que se tem uma empresa boa, sem saber de saúde mental, sem entender de riscos psicossociais e sem entender de regulamentação
emocional. Então, assim, empresas, né, escritórios, RHs, né, empresas de consultorias, elas já estão, sim, contratando e treinando pessoas que saibam aplicar a NR1 corretamente, que saibam fazer diagnóstico psicossocial válido, que saibam elaborar um PGR completo, que saibam criar planos de ações eficazes, que sabe trabalhar com neurobiologia, a gente fala muito sobre isso, que é a regulamentação emocional, porque na NR1 você previne os riscos, né? A sua visão como NR1, no primeiro instante, é você prevenir, ver de onde é que estão surgindo os riscos, como a empresa está lidando com essas leis. Na NR2, você já aprende a aplicar. Então, as empresas elas estão procurando profissionais que trabalham com neurobiologia e regulamentação emocional para entender como o trabalho afeta o cérebro e o comportamento daquele colaborador e como prevenir, tá? Então, aqui eu quero falar um pouquinho sobre o que a Fabrapse está proporcionando. É interessante entender o seguinte. Vamos lá, deixa eu correr aqui um pouquinho. Estão falando sobre a especialização neurobiologia e regulamentação emocional, né? Vocês são alunos da Fabrapse, sabe que é uma formação profissional EAD, essa formação em NR1, que capacita-se para atuar com saúde mental corporativa, avaliações psicossociais e gestões de riscos emocionais. E aí nós temos como bônus a NR2 para você que se tornar o nosso aluno, para você que aderir depois dessa formação. Gente, deixa eu trazer aqui para você atuar com o kit NR1, tá? Não precisa ser psicólogo registrado, tá? Porque às vezes a pessoa olha e diz, mas eu não sou psicólogo, então não é para mim. É para você sim, para você que é terapeuta. Não precisa trabalhar como psicólogo registrado. Quem faz o diagnóstico e elabora o material, ele precisa ter apenas um reconhecimento técnico, tá bom? Um embasamento e uma capacidade legal para assinar e responder tecnicamente, tá? Então, não é só para psicólogo, gente, para quem é? Para terapeuta, para psicanalista, psicólogos pode? Pode. RH e gestão de pessoas, para consultores, profissionais da saúde, pessoas que desejam atuar com saúde mental corporativa. Mas eu tenho que ter experiência? Não, você precisa ter a formação e desenvolver bem o assunto. Então, Gil, eu não tenho experiência. Tudo bem, mas você estudou, né? Você consegue desenvolver um diagnóstico, você consegue elaborar o material, você tem um conhecimento técnico, você tem um embasamento, você tem uma capacidade legal para assinar e corresponder tecnicamente? Tenho, porque eu me formei. Então, é para você essa profissão, tá? Psicólogos com CRP tem respaldo, tem algum respaldo maior, mas também servem para engenheiros, né, de segurança, médicos, de trabalho, assistentes sociais, desde capacitado e qualificado, gente, para esse tipo de tema. Então, a porta é aberta para o profissional trabalhar. Então, a gente chama de o kit NR1. O kit NR1 é uma ferramenta que usa, de preferência, de forma precisa, saber interpretar. Então, você precisa se formar, porque você precisa saber interpretar, você precisa saber adaptar e aplicar corretamente o que a norma exige, né? Então, aí, se não tem reconhecimento, se não tem conhecimento, a gente corre o risco de fazer algo errado e aí a empresa não muda, continua irregular. Então, você percebe que não é nada absurdo. O aluno precisa se especializar, né? O que importa, gente, é a competência, a técnica e documento assinado por profissional habilitado. É isso que a empresa precisa, é isso que a empresa precisa e nós precisamos oferecer. Vamos lá, outra questão importante aqui. Né? Então, se eu me formar, Gil, se eu decidir fazer essa especialização hoje, o que que eu vou aprender? Então, durante a especialização, você vai aprender a compreender a neurobiologia das emoções, porque, gente, tá uma aula maravilhosa, né? Porque eu participei, mas a gente ensina nas primeiras aulas como funciona o cérebro do colaborador.
Então, isso é muito importante, sabe? A gente aprende sobre as emoções, né? Qual a área do cérebro que está ligado à emoção daquele colaborador que não consegue ser produtivo. A gente aprende quais as áreas do cérebro que compromete a produtividade daquele funcionário. Então, na especialização, você vai aprender muito sobre isso. Você vai aprender a identificar fatores de risco psicossocial, os fatores aqui dentro da empresa que causam o risco para esse profissional. Você vai aprender também a aplicar avaliações psicossociais, porque a gente ensina também, porque você não vai chegar lá, olhar e dizer isso, não. Você vai chamar o colaborador, você vai aplicar avaliações para você entender o contexto daquele colaborador, e aí você vai aprender a elaborar um diagnóstico organizacional, a dar um diagnóstico para a empresa sobre o que está acontecendo. Você vai aprender também a construir relatórios profissionais, tá, gente? Porque o relatório é o carro-chefe da situação daquele funcionário, o relatório é que diz tudo, é que fala por ele. A gente fala na nossa formação sobre o dito e o não dito, sobre aquele funcionário que fala, que consegue se expressar, e aquele funcionário que não consegue se expressar, que não consegue falar. Mas dentro da formação você vai aprender a elaborar um relatório daquele funcionário que consegue expor suas queixas e daquele que também não consegue. Então, vamos lá. Outra coisa também, né? Você vai aprender a construir relatórios profissionais, vai aprender a desenvolver estratégias de intervenção, por exemplo. O que seria? Olha, agora nós já diagnosticamos o problema, então você vai aprender a desenvolver estratégias para intervir, né, diante desse problema e promover a saúde também mental dentro das empresas. Então, tudo isso é o que a formação vai oferecer para você. Né? A formação completa, você vai ter acesso a módulos completos, apostilas digitais, protocolos profissionais, modelos de relatórios, certificação da Fabraps, que você já é aluno, já sabe que é tudo correto, plataforma online, atualizações futuras, tudo pronto para você aplicar e atuar na prática, tá? Gente, qual que é o diferencial, então, da Fabraps, né? Você não recebe apenas a teoria, né? Você recebe ferramentas prontas para utilização profissional, como formulários, protocolos, instrumentos de avaliação, modelos editáveis, né? Para você, de repente, montar o seu próprio material, relatórios profissionais e material de aplicação prática, né? E menos tempo criando documento e mais tempo atuando também. Outro ponto, a gente tem um super bônus nessa formação, para você que se interessou por esse assunto e se interessa, né? Especialização em NR2, né? O aluno se matricula, se você se matricular, por exemplo, hoje, você recebe também estrutura completa da NR2, que completa, que eu falo que a NR1, ela te ensina a entender o contexto, né, e as emoções daquele colaborador e o quanto elas estão sendo afetadas. A NR2, ela te dá uma estrutura maior e um embasamento maior para você colocar a mão na massa, tá? Como praticar. Então, estrutura completa da NR2, a avaliação avançada de riscos psicossociais, Olha, diagnóstico aprofundado, protocolo complementares, relatórios técnicos e avançados, materiais profissionais adicionais. Então, tipo assim, vale a pena você que gosta dessa área corporativa, né, adquirir essa formação e se estruturar nisso, gente, o retorno é muito bom. E você recebe a especialização em NR1, especialização em NR2, apostila, formulário, relatórios, como a gente já falou, protocolos profissionais, certificação e o valor percebido superior de 2.000 com conteúdos e materiais. Gente, deixa eu explicar algo aqui para vocês. Vou terminar o que a Fabraps está proporcionando aqui e vou fazer uma pincelada para a gente finalizar. Né? Hoje a gente está com esse lançamento. Eu vou falar para vocês quanto profissionais, né? Então, é uma área que está em alta hoje. Então, como nós vemos aqui, a empresa precisa ter um profissional NR1 dentro dela, né? Ah, mas eu sou costureira e tenho só uma auxiliar. SLT já precisa.
Ah, mas eu tenho um pet shop, eu só tenho dois funcionários, SLT, já precisa. Então, por que é que esse é o momento de nós nos especializarmos? Porque eu vejo que é uma porta que está se abrindo para os futuros terapeutas, para os terapeutas que estão se formando agora. Então, antes você levava um currículo em uma empresa e a empresa olhava e dizia para você se você tem graduação em psicologia. Não tenho, olha, sinto muito, seu currículo é ótimo, mas a gente precisa, a lei exige que seja graduado, a gente precisa de um funcionário graduado. Hoje não. Hoje você tem a lei, você fala, não, a lei diz que eu posso. Eu sou um NR1, eu sou um terapeuta, tenho especialização em NR1, eu consigo desenvolver o trabalho, aí você vai, eu consigo proporcionar à empresa o que ela precisa. Gente, é uma porta aberta, entendeu? Então, se você se interessa por esse assunto, né? Se é algo que você gosta, faça um esforcinho. Hoje a gente está com valor promocional hoje de lançamento, né? No boleto ou no Pix, você pode pagar aí 4 parcelas de 90, ou você pode pagar à vista também, né? O valor de 720 por 360, ou você tem a oportunidade também de fazer 12 vezes de 37 no cartão. E o investimento é muito rápido. Gente, imagine concluir essa formação e estar preparado para. Porque você terminou a sua formação, você já pode preparar o seu material de propaganda e você já pode procurar empresas. E a empresa que quer crescer, que entende o quanto isso é importante, se você preparar um bom material bem elaborado, como a gente ensina na formação, você já tem o retorno do que você investiu, tá? Então, você imagine você concluir essa semana e você já sair preparado para atuar com saúde mental corporativa, aplicar avaliações psicossociais, elaborar relatórios profissionais, trabalhar com protocolos e instrumentos prontos, diferenciar-se de um mercado em crescimento, tá? Então, lembrando que nós estamos com uma turma promocional por tempo limitado, com a NR2 inclusa, e assim, gente, quanto mais a gente adia, mais oportunidade a gente deixa passar. Eu falo por mim, tá? Eu falo por mim, adiei muitas oportunidades. Se eu tivesse investido quando a oportunidade bateu na minha porta, eu estaria muito além. E o que você investe em você não é perdido. E se tem algo que ninguém tira de você, é o seu conhecimento, certo? Então, é importante, né? Se você se interessou por esse assunto, vou fazer vou finalizar aqui, mas se você interessou por esse assunto, procure o seu diretor, fala, olha, eu me encaixo nisso, é isso que eu estou procurando, então eu quero começar já essa especialização. Né? O mercado está crescendo, as oportunidades estão surgindo e os profissionais preparados serão os mais valorizados. Então, essa é a sua chance de conquistar a autoridade, transformação profissional e acesso a conteúdos exclusivos, como bônus especiais, né? Aplicação prática imediata e um investimento acessível. Então, não deixe para depois. A escassez de vaga e a urgência dessa condição especial tornam este momento ideal para você agir. Então, faça parte de um grupo seleto de profissionais que decidiram crescer hoje para colher resultado amanhã. Gente, como eu disse para vocês, eu sou neuropsicanalista, eu sou terapeuta especialista em mulheres e eu sou formanda em psicologia. Esse ano eu me formo em psicologia. E, gente, de verdade, a gente precisa abraçar, sabe? Então, hoje eu tenho 46 anos. A oportunidade da psicologia e de outras áreas bateu na minha porta quando eu tinha 30 anos. E eu falei, vou deixando para depois, vou deixando para depois, vou deixando para depois, e oportunidades foram passando. Então, hoje que eu aprendi a abraçar as oportunidades, eu vejo o quanto isso é importante, porque cada oportunidade que eu abraço, cada especialização que eu invisto, é uma porta a mais que se abre para mim. Então, hoje, as pessoas perguntam: olha, eu preciso de alguém que entenda o inconsciente. Opa, eu sou psicanalista, né? Olha, eu preciso de alguém que entenda o mundo emocional feminino, porque eu estou em crise. Opa, eu sou terapeuta especialista em mulheres. E a procura agora né, LinkedIn, sites de emprego. Procura-se profissionais especializados em NR1. E aí você não precisa mais ter aquele receio de dizer assim, ah, mas eu não sou psicólogo, sou eu mesmo que eu tenho a formação, certo? Aí você pode procurar a sua diretora, realizar a sua matrícula hoje mesmo e não deixe essa oportunidade passar, certo, pessoal?
Então, vamos lá. Ficou alguma dúvida? Vocês entenderam? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar algo? Kelly, o que que você achou que é a área que você já estava assim fiscalizando? Já estava buscando conhecimento e sim, eu sou a próxima aluna, vou fazer minha matrícula daqui a Que pouco, bom, que fica tranquila. realmente veio de acordo com o que eu estava buscando mesmo. Mas eu tenho uma curiosidade que eu acredito que todas têm, né? É, qual é o valor, né? Qual o preço de um trabalho desse? Por exemplo, eu sei que vai ser passado tudo isso, né, no Sim. curso, mas assim, só para a gente ter uma noção, qual é o valor de um atendimento desse numa empresa? Como é que funciona? É de acordo com a quantidade de funcionário? Como é que é essa parte, assim, já que a senhora já Peraí, é deixa eu só especializada ligar meu material nisso, aqui, tá? tá? Só Então, para tirar a nossa dúvida, a nossa vamos lá. curiosidade. Então, isso vai muito do seu, assim, da sua região e do porte de empresa que você trabalha, né? Deixa eu só abrir aqui que o meu material de apoio, te ligo aqui, mas eu já vou passar para você. Depende muito. Então, vamos lá. Eu vou colocar algumas coisas aqui. Se você for atender hoje como terapeuta, você já atua como terapeuta, você já atende como terapeuta, você tem um valor específico hoje por sessão, você pode compartilhar ou você não pode compartilhar valor? Não tenho problema algum com isso. Eu atuo como terapeuta, né? O meu consultório ele é online e eu sou graduanda em terapia ocupacional. Então, eu tenho alguns pacientes, são poucos, não tenho muitos, porque também, né, estou fazendo faculdade e tal, então não Sim, dá para mim. Mas os meus atendimentos, eles são o mínimo o valor de R$ 100, né? Eu sim, tenho paciente de R$ 150, tenho paciente de R$ 125. Por ser um atendimento online, a gente consegue proporcionar um valor um pouco mais acessível, né? E aí também vai de acordo também com a demanda, aí vai variando, né? Mas, e outra também, se o paciente fecha comigo o mês todo, um atendimento por semana, e ele paga antecipado, aí rola um descontinho. Então é uma questão sim, que vai se personalizando, né, de acordo para cada cliente, né? sim. E assim, eu tenho Então, essa noção que seria de acordo, eu tenho essa noção que a senhora disse, né, do tamanho da empresa, a quantidade de funcionário, tudo, mas assim, uma curiosidade que pega muito, o mínimo e o máximo, assim, exemplos, assim, entendi. eu sei que não é nada certo, mas só para a gente ter uma noção mesmo. Obrigada, tá, professora? Tá. Eu tô só um minutinho que tô abrindo aqui, porque a gente tem sugestões, tá? E assim, e que tem profissionais que já ganham isso, até na nossa formação, eu só estou abrindo aqui para eu passar essa informação correta para vocês. A gente tem hoje pacotes que a Fabrapse dá como sugestão, certo? Deixa eu só abrir aqui, e aí eu vou passar para vocês. Então, assim, basicamente hoje, se você fosse, por exemplo, as minhas sessões também, assim, são de R$ 100 a R$ 150 por sessão. E aí a gente tem a questão dos pacotes também. Hoje, uma empresa seria, basicamente assim, cobraria uma empresa aí com 10 funcionários, fecharia um pacote mensal com a empresa. Então, cobraria em torno aí de uma sessão, 150 por sessão de cada funcionário, né? Só que aí não entra só isso, não entra só tá, daí, mas como vai ser? Esse funcionário vai ser acompanhado o mês todo, vai ser um acompanhamento só? Tá, então coloca aí que seja 10 funcionários só de acompanhamento com os funcionários, você teria aí 1.500 por semana, porque seria um acompanhamento por semana, uma sessão por semana. Só que aí não entra só essa questão, né? Aí entra a questão de relatórios que você vai colocar, entra a questão, por exemplo, de estrutura do setor. Então, é um valor razoável. Estou abrindo aqui, peraí, vou abrir e já vou dar para vocês terem uma ideia do quanto, assim, vale muito a pena, sabe? Vale muito a pena se dedicar.
Vale muito a pena investir. O retorno é sempre maior do que o que a gente imagina. Vamos lá. NR1. Só um minutinho, pessoal, que a gente já vai para o final, tá? Só vou fechar para vocês terem uma base. Porque a gente Posso fazer também. uma, Oi? posso fazer uma pergunta? Boa noite. Boa noite, pode sim. A gente que está começando ainda no curso, a gente também pode fazer? Pode Você fazer sim. assiste fazer Pode, agora? pode fazer agora. Você é assim, é até interessante, porque aí você já termina já com uma especialização, né? Você já pode Apro- colocar, inclusive, no seu currículo, né? Formanda em terapeuta e formanda também, ou formanda em terapeuta com especialização em NR1 e NR2, que aí você, fechando a formação, você ganha NR2. Então, você pode sim. Gente, é uma formação livre e aberta para qualquer pessoa que quer participar. Eu só estou abrindo aqui para eu falar para vocês a questão de valores. É que a minha hoje deu um probleminha aqui na minha internet, ela está bem lenta. Mas a gente tem os pacotes assim sugerido pela Fabraps, né? Até mesmo de profissionais que já atuam, né? Esses valores foram assim, a gente pegou com profissionais, a gente fez uma pesquisa de profissionais que já atuam e que realmente mostraram para a gente que isso vale a pena. É que eu não quero falar nada por sem ter certeza aqui, mas eu já vou passar para vocês já. Vamos lá. Obrigado, viu, Gente, professora, por isso. se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, tá? Pode fazer, fica à vontade. Quando tá abrindo aqui, todos vocês todo mundo que está participando aqui já é terapeuta. Tem mais alguma Né? formação? Compartilhar? Eu faço graduação em filosofia, estou terminando também, mas o curso para mim foi uma porta aberta na área que eu mais gosto. Por quê? Sim, Um projeto aqui na minha cidade que falava mulheres, tudo de mulheres. E esse entendi. curso, sim, sensacional para mim, porque entra na área que eu mais gosto, né? Vidas. Sim. Então, para mim, está sendo. Eu vejo que isso é o que a gente tem hoje, quando a gente ouve alunos relatarem, alunos que já são formados, que têm graduação, né, mas que encontraram um propósito dentro dessa formação, né? Eu falo por experiência mesmo, fazendo a psicologia, né? Eu me encontrei dentro de tudo isso, então para mim também foi super importante. Eu Então, sempre, vale a pena. eu sempre não teria, né? Terapia. Sim, Vocês tiveram para mim uma visão diferente e pelo projeto foi por amor a vidas e mulheres. Nosso projeto é só mulheres. E a sim. pergunta da minha amiga também, que ela colocou, essa terapia é cristã ou a outra que tem no curso também é? Ou as duas são? Que às vezes a gente não entende muito isso, professora. Eu, Na né? ver- Digo, Então, na verdade, o que que acontece? Toda formação é formação em terapeuta, né? certo. Só que, assim, algumas formações têm um conteúdo a mais voltado para Uhum. Agora eu aquele entendi. público, né? Então, assim, ó, por exemplo, sou terapeuta, estou fazendo terapeuta especialista em mulheres. Você vai aprender tudo sobre a terapia, só que tem uma ênfase a mais que vai focar mais no contexto feminino, né? Terapia cristã. Algumas pessoas perguntam, é só para quem é da igreja? Não, você pode se tornar um terapeuta normal, atender normal, a gente dá uma ênfase a mais para o contexto cristão. Então, é isso.
né? De repente, porque tem pessoas que infelizmente querem só um tipo de público. Ah, eu não quero atender mulheres, ou tá, eu não quero atender crianças. Então a gente dá uma ênfase, mas é a formação em terapeuta normal. Mas aqui no projeto que eu tenho aqui em São Paulo, é uma comunidade, né? Então a gente atende as mulheres, Eu os tenho uma mulher que filhos, esteja aí. né? É um Para pedaço, muitas né? pessoas eu ouvir as Tadinho. Deixar aí você falando come aqui. ele todinho. Cortou um pouquinho aqui, eu não. Você pode repetir de novo? Aqui no nosso projeto, nós começamos só cuidando de mulheres, e agora é todos, porque é uma área social, né? Então eu estou Sim, abrindo um espaço dentro do projeto só para cuidar. Então todas essas informações que a senhora está passando, os alunos já estão passando, para mim está sendo assim. Parece que eu estou ganhando uma caixa de chocolate hoje, é muito engraçado. legal, Escrever, que bom. eu E pegar a gente tem outras especializações também. Não sei se vocês já viram na Fabrapes. A gente tem especialização em crianças interior, criança interior. A gente tem várias especializações, porque tudo isso completa, né? quero fazer todos, todos. Eu Ah, vou fazer o faz curso sim. da E faculdade, tá no seja tempo. muito bem-vinda, porque a Fabrapes está sempre Ela está realizando um sonho. de portas. Eu gosto de trabalhar com vidas também, e assim, para mim é um divisor de água sempre, né? Eu acho que é muito gratificante, gente. Não tem prazer maior do que você Passou um conseguir dia na casa deles que ele oferecer para o comprou outro, né? a Uma forma da cura emocional, uma pegou liberdade emocional. Não evangélicos, tem preço, né? Tirar pessoas de traumas, enfim, de contextos que lá de trás que hoje acabam, né, interferindo. Então, isso é muito importante, né? Isso é muito gratificante. quando eu fui, Obrigada. não tava frio pra gente não cantar lá agora. Ó, Quando eu eu fui, vou passar para vocês nossa, a comi, quando questão eu dos fui, valores. Eu acho que tem nossa, alguma TV que está um pouco alta aí, não sei eu se olhei pra ele, vocês. eu tô tocando você aqui. Então, vamos lá. Eu vou passar aqui, tá, Kelly? A Kelly que fez essa pergunta também. Acho que a Kelly tá por aí, né, Kelly? Ô Gil, lá Oi. dentro do Sim, tô material, aqui, tô aguardando. a partir Oi? se você quiser abrir para eles, eu acabei de Gente, mandar só para quero um você, brilho no meu dedo, slide pelo amor de Deus. 18 da E eu falei quarta pra aula Claire, de vamos deitar na cama junto, NR2. cama de casal Aí, tá se você aqui. quiser mandar para eles, porque Vamos lá tem deitar, que ela tudo, tá aí lá dá no essa hotel, caixinha né? aí para eles, porque Vamos deitar é na cama de importante casal, eles nós vamos juntar saberem tudo pra poder pôr como o precificar. cesto E nosso lá também, tem nossa manta lá. o que Eu tem em botei cada. todo, olha, olha Porque de roupa, na agora eu tô verdade é com uma 3 de sugestão. cachecol, Cada tô com a cabeça profissional coloca o tão valor que quer. preta, Porém, é tão preta, importante ter tão essa preta. Sim, precificação. Dentro da Não, mas minha formação, filha é uma vocês boa, não, aprendem, não vai entendeu? achar que ela fica doente, tá? É, estamos deitados tem juntinho aqui, um tá áudio esquentando. ligado, eu não Uma, consegui não ouvir uma peça muito. esquenta a outra, né? Graças a Deus. Mas a cidade é bonita, Pessoal, sabe? será que dá para dar só uma. Ah, acho que foi. Eu vou, o Brígida cortou um pouquinho, mas eu vou assim só dar só uma pincelada rápida para eles aqui, né? Para a Kelly, que ela quer fechar também a formação, mas aí depois, como a Brígida falou, tem tudo especificado lá certinho, tá bom? Então, assim, só explicando para a gente finalizar, né? O valor da sua consultoria, né? É o questionário, mas a transformação, né? Cadê a transformação? Então, o valor é a transformação que você gera para a empresa. Então, você vai ver na aula que a gente não vende o processo, a gente vende a transformação. Então, o que que isso implica, né? Tempo de aplicação e análise, volume de colaboradores atendidos, complexidade dados dos relatórios técnicos, reuniões estratégicas com a diretoria e conhecimento especializado, né, e responsabilidade ética e técnica também. A gente tem vários tipos, como vocês que vão fechar esse pacote, vocês vão ver que a gente tem alguns exemplos. Então, a gente tem pacote que varia por exemplo, R$ 1.200, né? A gente tem pacote de R$ 2.500, seria para a empresa, por exemplo, pequena, né, de pequeno um colaborador, dois colaboradores, né? A gente tem
pacote corporativo de R$ 4.500, né? Incluindo plano, incluindo já o pacote fechado já para um acompanhamento de 2, 3 meses. A gente tem também, a gente fala sobre pacote corporativo de 8.500, né? Já incluindo o trabalhar com a liderança, reuniões. Então, vai depender do que você vai oferecer para a empresa. Né? A gente tem pacote, por exemplo, de 15 mil, né? Uma empresa de porte grande, né? Então, você vai ter que oferecer para a empresa solução em todos os setores. Ai, olha, aí a empresa fecha com você, olha, eu quero que você trabalhe todas as questões, eu quero relatório, eu quero acompanhamento dos colaboradores, eu quero instrução para a liderança, para o RH, né? Então você vai cuidar de toda a gestão da empresa. Então você tem aí, a gente tem pacote de 15 mil até 50 mil. Então vai depender da empresa que você vai trabalhar e o que você vai oferecer. Aí, dentro da formação, você vai ver que a gente explica lá o que cada pacote oferece. Então, ó, você tem lá o dono do pet shop que tem 4 funcionários. Não, eu só quero que você cuide dessa questão dos funcionários estar bem. Então, tá bom. Então, R$ 5.000, 5 mil mensal, eu cuido dessa parte. Ah, mas aí eu percebi que a gestão, o RH também não está legal. Então, aí vai depender do que é que você vai oferecer e o que é que a empresa vai aderir. Mas a partir de empresas pequenas, a partir de 2.500 a 5, 6 mil. Quando eu falo pequena, 2, 3 funcionários, entendeu? Aí na formação você vai ver quais os tipos de trabalho que você pode oferecer, você vai aprender como oferecer um plano para eles, aí você vai dizer para a empresa, olha, o meu plano é esse, o que que vocês, né, qual é o interesse de vocês hoje, o que que é mais viável, o que que vocês procuram? E aí você vai colocar o seu valor, certo? Certo, pessoal? Eu acho que por hoje é isso, né? Ficou alguma dúvida? Vocês entenderam bem? Já deu para dar né, um start aí e Professora, alavancar aí, olha, é isso mesmo que eu quero. Alguém falou alguma coisa? professora, Oi? queria perguntar, como que vamos receber os materiais didáticos para trabalharmos? Vocês mandam um site, alguma coisa, ou alguma página para a gente clicar e mandar imprimir? No portal do aluno, ó, no portal do aluno vai ter todo o material lá para você baixar Sim, em professora. PDF, ou para você tirar cheque, vem tudo no portal do aluno. Então, Sim, você tem o acesso lá às aulas, e lá no mesmo portal onde você acessa as aulas, vai ter lá a parte direcionando você aos materiais disponíveis. E aí sim, lá você pode professora. entrar para ler, você pode, de repente, baixar para tirar uma cópia, enfim, mas vai estar todo disponibilizado no seu portal do aluno mesmo. Na própria plataforma? Isso, na própria plataforma. Sim. São É a Miriam disponibilizados. Cardoso que falou. Ah, sim, Miriam. Boa noite, Sou tudo bem? missionária também, professora. Oi? Sou missionária também. Olha que bom, gente, que bom, olha só. E, gente, e assim, a gente tem, hoje nós temos até igrejas que são legalizadas e que têm corpos de funcionários, né? Também. Maravilha. E você pode levar isso até mesmo para a sua igreja. Então, é um campo Ó, amplo que está gerando bastante trabalho, né? Eu, quanto profissional, né? Se eu posso te dar uma sugestão, eu sugiro a você, invista nessa área. É uma porta a mais que está sendo aberta para você, quanto terapeuta. E assim, maravilha, e professora. defenda a sua formação, viu, gente? Eu brigo muito, eu falo, gente, todo mundo é bom no que faz. Ah, não é porque eu tenho 5 anos de graduação que eu sou melhor do que o que fez 1 ano. Não, não tem nada a ver. O que faz o profissional é o conhecimento que ele tem, as habilidades que ele desenvolve, o desempenho que ele desenvolve, o tempo que ele investe naquilo que ele aprendeu. Então, é isso que nos torna um profissional de sucesso. E aí é mais uma porta, Miriam, se abrindo, então, Sim, para mim, para você, para nós,
né? Se você pode e se identificou, vamos aproveitar hoje, fazer essa formação e já começar o próximo mês aí investindo em algo a mais. Aí, professora, vocês poderiam estar mandando no nosso Zap, apontando na própria plataforma mesmo, sublinhando ou fazendo um desenho, um círculo, aonde que temos que clicar para mandarmos imprimir os materiais didáticos? Sim, ó, aí você depois, a hora quando você fizer a sua matrícula, aí a diretora já vai te enviar um passo a passo para você acessar os materiais. E nesse passo Sim. a passo, ela também já vai indicar onde você pode acessar os materiais de apoio para você imprimir, para você baixar como PDF. Sim, e até quando vai as vagas? Porque eu Olha estou, só, que eu já acertei a segunda parcela da aula mesmo para a própria formação, né? E até sim. quando vai essas vagas, querida? Olha só, hoje nós estamos com valor promocional de lançamento. E assim, eu sei que não são muitas vagas por estar formando turma, mas eu Sim, vou fazer assim, vamos fazer o seguinte, você pode entrar em contato com a diretora, com a sua diretora, e já pergunta para ela, olha, fala, eu tenho interesse, até quando eu posso fazer a matrícula, ou como que eu posso fazer, porque eu quero aproveitar essa promoção. E aí tudo a bem, professora. diretora, que a minha parte é a mais pedagógica, sabe? Mas você pode entrar em contato com a Fabrap, com a instituição, ou com a sua diretora mesmo, e falar: olha, eu participei do workshop, e a Gil falou que vocês são turmas limitadas, mas eu quero participar dessa, como eu faço, até que dia eu posso fazer minha matrícula, e aí ela vai te passar todas as informações, Tudo bem, professora. Aí eu tiro tá dúvidas. bom? Então tá. Obrigada, querida. Por nada. Pessoal, então nós chegamos aqui ao final, né, desse nosso workshop, tirando dúvidas, né? Eu quero agradecer vocês mesmo de coração por participarem, por estarem presentes, né? Para a gente é uma alegria poder dividir com vocês o pouco que a gente também sabe. E eu desejo sucesso, né? Eu costumo dizer, gente, oportunidade é algo que quando passa, a gente agarra. E vale muito a pena, é uma formação que vale muito a pena, e eu falo para vocês sem sombra de dúvidas, que se vocês se dedicarem, porque o segredo está em nós nos dedicarmos. Ó, eu fechei hoje eu já vou começar a investir, com certeza daqui 30 dias você já está apto para exercer essa função. De repente, aí você quer mudar de serviço, não quero mais esse trabalho, gosto de trabalhar com pessoas, quero trabalhar com gestão de pessoas, trazer né, um novo estilo de vida, trabalhar com o emocional. Agora é o momento, tá bom? Procura a diretora do seu polo, converse com ela, veja as condições e vamos para cima, porque essa é a nossa hora, certo? Tudo bem, Certo. pessoal? Boa noite, Tudo bem, professora. Deus professora. abençoe. Boa noite. Boa Obrigada, noite. professora. A senhora vai estar dando aula nesse curso? Sim, eu estou dando aula nesse curso, nessa Que legal. formação Nos também. vemos lá, então. Tá Muito bom. obrigada, tá? Tudo de bom, gente. Boa noite. Muito obrigada pela presença Boa de noite, vocês. querida. Deus abençoe vocês também. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.